Oi, oi, boa noite! E aí, galera? Esperar o pessoal ir entrando aí. Vamos fazer uma live hoje, eu e o André, sobre jejum intermitente. Espera ele entrar. Deixa eu colocar aqui o título. Oi. Tem tempo que eu não faço live nesse Instagram, gente? Oi, André, tá aí? Vou te chamar e aí a gente conversa, pode ser? Gente, tem tanto tempo que eu não faço live nesse Instagram, eu só faço live agora no YouTube. E Oi? aí, tudo E bem? aí, André? Joia? Beleza? Todo mundo tá me vendo bem, ouvindo? Eu tô vendo, eu tô ouvindo. Tá bem? Tá ok Deixa eu aí? subir minha cadeira aqui. E aí, gente, estão ouvindo bem? Quanto tempo, André? Pois é, muito tempo, hein? Custamos para conseguir marcar, hein? Tá difícil, essa agenda aí tá complicada. Se apresenta aí pra gente primeiro. Então, meu nome é André Santos, eu sou profissional de educação física, também nutricionista. Estudamos juntos na UNB. Na educação física eu não vou dizer o ano para não entregar na cidade. E hoje eu atuo, estou praticamente atuando 100% com a nutrição, então não tenho atuado mais como professor de educação física. Estou aí tentando ajudar as pessoas a emagrecerem, a atingir seus objetivos sem muito terrorismo, né? Sem muita dificuldade. Mas Falo eu que vejo minha você meta. treinando sempre aí, hein? Tô treinando, mas eu falo, é tudo fake, tá? É tudo marketing. A gente nunca posta quando a gente faz as coisas erradas. É só Eu para tô vindo aí, mostrar. é só para mostrar. Eu tô vindo aí de uma crise na lombar aí, que tem umas 3 semanas que tá me incomodando, me enchendo o saco. Aí ninguém vê minhas cargas levinhas, ninguém vê que eu tô treinando menos, mas estamos aí. Bom, vamos lá, a gente vai falar sobre jejum intermitente, né? Vamos nessa. A primeira vez, vou te contar, a primeira vez que eu escutei falar de jejum, eu fiquei assim, gente, como assim jejum? Eu conheci um cara que tinha emagrecido muito, e porque na nossa época era assim, né? Não, tem que comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, ninguém falava de jejum, né? E Uhum, agora tá se usando muito, né? O pessoal tá emagrecendo uhum. muito, então o pessoal tá tendo muito resultado, né? Explica aí pra gente o que que é, como que é. Primeiro, o que que é, né, o jejum intermitente, se é bom mesmo. Uhum. Então, o jejum ele nada mais é do que mais uma estratégia que a gente tem quando a gente visa principalmente emagrecimento. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração que o processo de emagrecimento ele é, em primeiro lugar, matemático. Então, se eu gasto 2.000 calorias e consumo 1.500 calorias, eu vou emagrecer. Mesmo se essas 1.500 calorias forem 1.500 calorias provenientes de brigadeiro. A questão é que 1.500 calorias provenientes de brigadeiro normalmente não vai gerar saciedade, normalmente não vai gerar uma maior adesão a essa dieta, não vai ter aquela palavra-chave que a gente usa muito, que é a constância. Então, entendendo que é prioritariamente matemático, vamos entender o porquê do jejum funcionar. Então vamos supor que vou fazer uma dieta de 1.600 calorias. Deixa eu colocar esse número porque vai ficar mais fácil de entender. Se eu faço 4 refeições, um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde e um jantar. Vamos supor que eu distribuí 400 calorias nessas 4 refeições. 400 vezes 4, 1.600 calorias. Se eu começar a fazer um jejum, por exemplo, um protocolo que eu pule o café da manhã, comece o meu dia no meu almoço,
Se eu mantiver as 400 calorias no almoço, no lanche da tarde e no jantar, concorda que eu não estou comendo mais 1.600? Agora eu estou comendo 1.200? Uhum. A matemática ela não vai ser nossa aliada nesse caso? Eu não estou com um déficit de 400 calorias dia? O jejum funcionou. André, então viraram 1.200 calorias. Se essas 1.200 calorias eu distribuísse nas 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Só que em vez de 1.600 eu estou consumindo 1.200. Eu ia emagrecer do mesmo jeito se eu fizesse o jejum? Possivelmente. Então, assim, o jejum ele é uma estratégia para a gente tentar gerar mais déficit. O que vale é a soma das calorias totais ali que deu no final do dia. Então, se eu fizer jejum ou não, mas no final do dia eu consumir menos calorias do que o meu corpo precisa, sim, eu vou emagrecer. Por que, que muita gente faz o jejum? Porque a galera meio que às vezes se adapta a isso. Tem muita gente que não tem muita fome, tem gente que não tem muita fome de manhã, tem gente que a questão Tem de ter que. preguiça, sabe o que eu acho? Uma Hum, coisa que eu ouvi, que eu acho muito verdade, o que engorda as pessoas é a preguiça. Porque a pessoa tem preguiça de levar lanche, de preparar as marmitas, de ir no uhum, supermercado. E eu é. acho que às vezes o jejum é uma boa estratégia para quem é preguiçoso, né? Ele pode ser uma boa Teve até uma estratégia. pessoa que comentou aqui, eu fiz jejum e foi ótimo, porque eu não precisava nem pensar o que eu ia comer, eu não tinha que comer mesmo. Eu falo assim, uma das dos maiores ganhos que a gente teve com essa questão da modinha do jejum é que a galera tirou da cabeça essa questão de que precisa comer de 3 em 3 horas. Eu falo isso para todos os pacientes. É a dieta que tem que se adequar ao paciente, e não o paciente ter que se adequar à dieta. Então, se você funciona melhor, você se dá bem fazendo 3 refeições, ok, eu vou direcionar a tua dieta para a gente atingir os seus objetivos com 3 refeições. Se é uma pessoa que gosta de comer mais, que sente mais necessidade, tudo, precisa fazer mais refeições picadinhas, e ela precisa de, sei lá, 8 refeições no dia, ok, a gente direciona essa dieta para 8 refeições no dia. Mas entender isso daí, que, cara, tem muita gente que sai de casa com muita pressa. Pula o café da manhã, tá tudo certo. Tem gente que não sente muita fome de manhã. Ok. Eu vou falar um pouquinho sobre treino em jejum, mas vou dar o meu exemplo. Na maioria dos dias da semana, normalmente eu treino às 7 da manhã. Aí eu treino às 7 da manhã, tomo banho lá no CrossFit mesmo e vou para o consultório. Eu treino em jejum. Mas eu treino em jejum por quê? Porque se eu tivesse que comer, eu teria que acordar pelo menos 20 minutos mais cedo. Prefiro dormir os meus 20 minutos a mais, treinar em jejum porque eu já estou adaptado e levar o meu dia ali fazendo a minha primeira refeição depois do treino. Tem dia que eu acordo na sexta-feira, é um dia que eu não atendo presencial. Na sexta-feira eu só atendo online. Então, eu fico em casa. Então, sexta-feira é bem comum eu acordar, fazer só um café, vir aqui para o computador e atender 1, 2, 3 pacientes. Tipo assim, vou lembrar de comer às vezes lá para as 10, 11 da manhã, dependendo E do você dia. não Tem tem dia que fome. não tem fome. E se eu tiver fome, às vezes acontece, pô, bateu uma fome, vou lá e como. E tá tudo certo. Então, assim, no meu caso, eu consigo ter um Nossa, controle eu acordo certinho desse varada de valor. fome. Mas isso é comum. É comum e é bem individual. O acordar com fome, ele vai ter uma relação hormonal. Então, normalmente, uma boa noite de sono ela vem com essa questão de acordar com fome, porque com uma boa noite de sono, você acaba tendo uma recuperação tecidual, aí vamos falar também de uma recuperação muscular, melhor. Ou seja, o organismo gastou mais energia para recuperar tecidos. Se gastou mais energia, faz sentido acordar com um pouquinho mais de fome. Por quê? Porque eu preciso repor um pouquinho dessas energias que foram gastas. Então eu Vai ter devo estar relação. dormindo bem, né? Possivelmente.
possivelmente. Tem também relação com o que foi a tua última refeição. Então, assim, por exemplo, eu vou treinar em jejum. Se eu treino em jejum, obviamente eu aumento o carboidrato na minha refeição anterior, na minha última refeição do dia. Por quê? Porque esse carboidrato, que vai ser estocado na forma de glicogênio, é quem vai me dar energia para treinar no outro dia cedinho. Esse carboidrato ele me dá mais energia, ele vai ter uma importância muito maior do que se eu comer uma banana, uma tapioca, uma aveia, um suplemento, qualquer coisa ali 15, 20, 30, 40 minutos antes do treino. Porque quem vai me dar energia é quem já está estocado. Não é aquela refeição que eu acabei de ingerir, que até chegar a ser estocado no músculo, aí eu preciso de horas. Então, nesse sentido, a gente já vai quebrando um pouquinho esses mitos de que o treinar em jejum é perigoso, vai ser prejudicial, vai ser melhor, vai ser pior, enfim. Mas se a pessoa, não sei, tem gente assim que se sente mal, né, de fazer exercício em jejum. Aí você Uhum. não passa, ou você acha que é uma questão de costume e depois a pessoa vai se acostumando? Anaíses, normalmente eu não é algo que eu sugiro. Chega muita gente para mim já falando, eu faço jejum. Ou pessoas que às vezes chegam e falam, eu treino muito cedo e tenho preguiça de acordar mais cedo para comer e tudo. Aí o jejum ele pode ser uma sugestão. Mas por que eu estou dizendo isso? Que normalmente eu não sugiro. Porque se a gente vai falar tanto de resultados estéticos quanto de performance, vou falar primeiro de resultados estéticos. Se eu vou falar de resultados estéticos, faz pouca ou nenhuma diferença treinar alimentado, treinar em jejum. Quando eu vou falar de performance, a depender da atividade, o treinar em jejum pode ser pior. Então, nesse sentido, não seria uma boa estratégia. Mas tem muito aquela questão de conforto gástrico, conforto para treinar. Tem gente que come, vai treinar, não se dá bem. Tem gente que prefere ir de barriga vazia, vai treinar e se dá melhor. Eu tenho um paciente, ele até mandou uma dúvida aí, já eu respondo a dúvida dele, que quando ele faz crossfit, ele sente que ele precisa comer. Quando ele faz musculação, ele sente que treinar em jejum para ele é melhor. Então, assim, a depender da atividade que ele vai praticar, ele prefere comer ou não comer. Depende do treino, depende da intensidade, depende de como a pessoa está adaptada, vai depender do objetivo. Estou falando muito de Entendi. emagrecimento. Aí, ó, quando eu já entrei lá pro lado da performance, aí eu já mostro que, pô, nem sempre é o mais indicado. E se a gente for falar, por exemplo, de hipertrofia, do ganho de massa muscular, aí também já não é tão interessante a gente ficar períodos mais longos em jejum, porque a gente precisa, quando a gente fala do ganho de massa muscular, é interessante que a gente fracione um pouquinho mais, principalmente as proteínas na nossa dieta. Então, se eu faço períodos de jejum muito longos, tipo 12, 16 horas, ou até 24 horas, como algumas pessoas fazem, tem a galera que faz até mais ainda. Isso pode impactar negativamente na síntese proteica, consequentemente no ganho de massa muscular. Entendi, com certeza. É, Então você já respondeu bastante pergunta, hein? Bom, E, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É, Ficar quantas horas sem comer? Essa você já falou? Varia de cada pessoa então, também. Normalmente tira o café depende, da manhã. depende muito dos protocolos, né? Então, é porque na literatura a gente tem alguns protocolos que vão funcionar mais, menos e tudo, mas muito, vai depender muito da adesão das pessoas mesmo. Então, assim, o que é mais comum na minha prática clínica é o pessoal tirar o café da manhã, começar as refeições a partir do almoço. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que não gosta, não se dá muito bem com a última refeição, não dorme bem e tudo. Às vezes esse jejum se inicia ali por volta de 6 da tarde. Aí a pessoa faz a última refeição às 6 da tarde, 6 da noite, e vai fazer o café da manhã por volta de 8 da manhã. Então, depende. Se vai fazer isso todos os dias,
se vai fazer isso 2, 3 vezes por semana, se vai utilizar essa estratégia. Ah, hoje eu não treino, então eu vou fazer um jejum hoje que eu não treino. Ou hoje eu vou fazer um treino de musculação, então no treino de musculação eu vou fazer o jejum, ou eu não vou fazer o jejum. Depende da estratégia dietética. Então, eu tenho alguns pacientes que a gente faz o que a gente chama de ciclo de carboidratos. Eu trabalho, por exemplo, em alguns dias com um pouco mais de carboidratos, em alguns outros dias com um pouco menos de carboidratos, um pouco menos de calorias. Nesses casos, eu gosto de utilizar o jejum como estratégia nesses dias que a gente trabalha com menos calorias, menos refeições. Porque às vezes é melhor a pessoa fazer 3 refeições maiores do que às vezes fazer 4, 5 refeições picadinhas, quando ela está acostumada a fazer uma dieta que ela acaba comendo, tipo, sempre refeições muito maiores. Então, assim, realmente é bem individual, não tem muito uma regra, isso é algo que eu acabo entrando em acordo mesmo com os pacientes durante a consulta. E, assim, é algo que não é para todo mundo, não é todo mundo que vai utilizar, não é porque tá na modinha, que tá a galera falando, que dá Tem que ser bem resultado e orientado, tudo. né? Tem que ser bem orientado. E assim, eu entro muito na questão de que por que que muita gente chega e fala, eu fiz jejum e emagreci e funcionou? Porque deu certo, porque encaixou, porque eu falo para todo mundo, a melhor dieta é aquela dieta que você consegue cumprir. E ponto final. Então eu posso montar a melhor dieta do mundo no papel para você. Anaíse, seguinte, ó, tá aqui. 3 horas da tarde, você vai ter que comer para mim 200 gramas de salmão e 100 gramas de aspargos. Tipo, André, tá de sacanagem. Totalmente inviável eu comer uma refeição dessa e tudo e tal. Pô, seria uma refeição legal, uma refeição linda. Uma ótima opção de proteína, com fibra, vegetal e tal. E às vezes para você vai lá e toma sei lá, aqueles iogurtezinhos que vem com whey protein. Tu toma um daquele e tudo, pronto, resolveu. Entendeu? Então, a dieta ela precisa ser sustentável, ela precisa ser. Eu preciso conseguir colocar em prática. Então, quando a gente consegue isso, aí vai funcionar melhor. Entendi. Que mais, André? Desativei os comentários aí para não ficar atrapalhando. Daqui a pouco eu abro Beleza, de novo. beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que eu entendi tudo, viu? Pensava até que era diferente. Eu anotei aqui Qual, que eu qual, ia qual era o perguntar. seu pensamento aí maior? Não, eu pensava que. Não pensava que era assim desse jeito. Para cada pessoa era diferente. Achava que tinha um tipo de jejum de tantas horas e todo mundo fazia aquilo, entendeu? Entendi. Mesmo se, É sei porque, lá, nos primeiros dias você passasse mal, depois você ia se acostumando, sei lá. pois é, como eu falei, existem esses protocolos que já existem de 12 horas, 16, 18, 24, 48 horas. É, É tem um mesmo? estudo, tem um estudo, é muito bizarro, tipo assim, é um estudo da década de 70, 60, sei lá. Um cara que ficou, tipo, meses em jejum. Perdeu, tipo assim, era um obeso mórbido, só que assim, bem acompanhado, em hospital e tudo e tal. O cara ficou meses em jejum e perdeu, tipo, sei lá, quilos. Tipo, bizarro, mas existe. Claro que é um caso em sei lá quantos, né? Mas, Caramba. mas é isso, é entender que Ele vai tinha ter toda muita essa coisa questão. estocada. Ah, com certeza. Eu tava brincando hoje, tava fazendo minha refeição aqui. Eu tenho um sobrinho que tá um pouquinho acima do peso e tal. Mas o que ele falou de fome assim, aí a mãe dele falando. Que ele reclama que não come e vai morrer de fome. Aí eu ainda brinquei com ele. Eu falei, Matheus, de fome tu não morre. E tipo, pô, tem muito estoque, né? Então, entender isso daí. Até pensando no processo de emagrecimento, pessoas, quanto maior o sobrepeso, quanto maior esse acúmulo de gordura, mais a gente consegue fazer estratégias um pouco mais drásticas, até para a gente potencializar resultado, né? Tipo, Uhum. fazer um jejum de 48 horas. Se botar
uma pessoa que tem pouco peso, pouca gordura para perder, para fazer jejum mais prolongado, ou restrições calóricas maiores, talvez não seja uma melhor estratégia, porque a gente já vai começar a impactar na questão de perda de massa magra e tudo mais. Agora, igual eu brinco, toda vez que eu pego paciente mais obeso, eu falo, ó, tô nem preocupado com a massa magra. Eu falei, cara, tu tem 30 quilos de gordura para perder. Se tu perder 3 quilos de massa magra, nem ligo. A gente recupera isso aí depois. Então depende muito dessa questão do quanto a pessoa tem para perder. Uhum. Beleza, acho que entendemos tudo. Você tem mais alguma pergunta aí para responder que te fizeram? Vamos lá, lembrei de uma pergunta que um seguidor fez, que era sobre a questão de utilizar tanto a estratégia low carb quanto a estratégia de jejum intermitente alternada e tal. Aí entra mais ou menos nisso que eu falei. São estratégias. Tem gente que vai se dar bem com low carb, tem gente que não. Tem gente que vai se dar bem com jejum intermitente, tem gente que não. Então depende, mas são ambas estratégias válidas, estratégias que eu acabo utilizando também com alguns pacientes, sempre visando um pouco mais essa questão de emagrecimento, essa questão estética. A outra dúvida que surgiu também foi de um paciente que perguntou sobre o jejum para quem quer ganhar massa muscular. Aí reforçando, vai depender muito do quanto isso vai impactar nas calorias dessa pessoa no final do dia, e jejuns muito prolongados podem prejudicar a síntese proteica, consequentemente atrapalhando um pouquinho no ganho de massa muscular. E hoje também eu estava dando uma revisadinha sobre a questão de dieta cetogênica, que a dieta cetogênica seria a gente fazer uma restrição de carboidratos bem drásticas para que o corpo passe a produzir corpos cetônicos, que seriam outro substrato, para servir como fonte de energia prioritária. E esses corpos cetônicos seriam formados a partir da gordura e tudo mais, então aceleraria um pouquinho o processo de emagrecimento também. E o jejum, nesses casos, ele é interessante, porque ele vai acelerar o processo de produção de corpos cetônicos. Eu, particularmente, utilizei pouquíssimas vezes essa estratégia de dieta cetogênica, porque é uma dieta que é de difícil adesão. É tipo assim, é cortar todo o carboidrato, tu tem que aumentar muito o consumo de gordura, então fica aquela dieta, tipo assim, com muito bacon. E quando eu falo assim, muito bacon, muito queijo, muita manteiga, é tipo muito. Fica a dieta a questão do paladar, ela não é muito interessante. A galera sofre um pouquinho. Então, eu falo que pelo pouco que eu já estudei, porque tem muita coisa na literatura, e pela prática clínica, a questão da dieta cetogênica eu não uso muito, mas eu sei que o jejum ele é bastante importante nesse caso. Entendi. Só contar um caso aqui de um outro cara que eu conheci que fazia jejum, né? A gente foi para uma competição lá em BH de natação. E aí, não sei que a gente falou alguma coisa. Ah, vamos tomar café amanhã, alguma coisa amanhã. Aí ele falou assim, não, eu não como. A gente, como assim você não come? Acho que foi a segunda pessoa que eu conheci, assim, que fazia jejum. Uhum. Não, eu não como. Eu vou fazer exercício, não como, tomo um chá. Parece que ele tomava um chá, né? Não sei se tem um chá que não quebra o jejum, né? Você toma um chá. Você começou a falar do café e eu lembrei que também foi outra dúvida. É o que quebra o jejum? Termina o seu caso. Deixa eu terminar. Não, aí ele falou, não, eu tomo um chá, vou treinar e tal. E aí, tipo, ele só ia comer 4 horas da tarde, o almoço. E aí a janta, mas aí ele comia o que ele queria, assim, tipo fritura, não tinha restrição, não. Ele comia qualquer Entendi. coisa. Mas ele tinha perdido, tipo, uns 20 quilos. Só de fazer o jejum. Mas possivelmente, porque mesmo nessa refeição que ele se liberava, o aporte calórico dessa refeição não deve ser um aporte calórico somado o dia todo muito alto. Então, faz sentido. Algumas Pra mim pessoas não vão, daria vão certo, porque eu não sei, eu começo a passar mal, começo a tremer se eu não mas comer. é isso, é o que eu tô querendo dizer. Vai ser algo bem individual mesmo, né? Tem gente que vai se dar bem, tem gente que não. Mas é isso. Sobre o que quebra o jejum. Então a gente tem que pensar na questão hormonal, principalmente na insulina. Tudo que vier a estimular um pouco mais a insulina vai prejudicar. Então, se a gente vai falar em calorias,
A galera, vou tomar um limão em jejum. Cara, um limão tem, tipo, pouquíssimas calorias. Vai ter um pouquinho de carboidrato? Vai. Mas, enfim, praticamente nada. Bebidas não adoçadas. Cafés, chás, ok, também dá pra gente utilizar. Eu tomo cuidado com adoçante. Eu sugiro também não utilizar adoçante, porque o adoçante ele pode estimular a insulina, é um estímulo muito pequeno, talvez irrisório, mas dentro de uma situação de jejum, talvez não seja tão interessante a gente utilizar esse adoçante. Além do que adoçante, o ideal era o meu limite de tempo do Instagram hoje aqui. Ixi, Maria. E o meu tá perto de acabar a bateria também. Mas a gente já tá quase acabando também, né? Estamos terminando, estamos terminando. Então, é como está falando, os adoçantes, aí o adoçante é papo para outra live aí também. Então é isso. Então, bebidas não adoçadas, seja com açúcar, seja com adoçante, não vai quebrar jejum. Tipo o meu chazinho da noite que está aqui, camomila, capim-cidreira e Ah, à tudo. noite você toma um chazinho. Tomo um chazinho antes de dormir, prescrevo bastante. A galera tem uma adesão legal, a galera consegue ter resultados de melhora de sono bem legal com isso também. Então é isso. Então, suplementos, dependendo do suplemento, vou tomar um polivitamínico, vou tomar uma cápsula de ômega 3. Isso não vai quebrar jejum também. Obviamente que água também não vai quebrar jejum. E é isso. Mas assim, qualquer outra comida, digamos assim, aí obviamente que isso aí vai quebrar o jejum. Entendi. Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Beleza. Tem uma caixinha de pergunta aqui. Criança pode fazer dieta? Eu falo muito que a questão de dieta é complicado. Tem toda aquela Pode questão comer um pouco direito, né? de uma educação nutricional. Pode comer Então, direito e se tiver com excesso de peso, pode fazer uma excesso de dietinha, sim. peso, exato, qualquer questão de saúde, né? Ou até mesmo, aí vai depender da idade da criança e tudo, se a gente for pensar numa criança atleta. Então, aí a gente vai precisar dosar algumas coisas ali também, porque a gente já está pensando um pouquinho na questão de performance dessa criança também, né? Então, a dieta, nesse Colágeno. caso, seria interessante. Acho que a Alice está perguntando aí, ó, se colágeno quebra o jejum da manhã. Não. Colágeno quebra. Ah, Colágeno colágeno quebra quebra. porque normalmente esses. Porque tem o colágeno em pó, né? Normalmente colágeno cápsula. A cápsula, sim, vai ter uma quantidade bem pequena. Colágeno em pó, normalmente ele vai vir adoçado com alguma coisa também. E até interessante que esse colágeno seja adoçado e tudo, pela questão de melhorar a absorção intestinal ali também. Então ele acaba quebrando. Mas assim, eu não me preocuparia muito com isso, não. Café sem De estar açúcar quebrando. pode. Pode, tranquilão. É isso, gente. Inclusive, tomem café sem açúcar, gente, não com açúcar. Quem tiver mais interesse aí, vai lá, marca uma consulta, né, André? Isso. Tô aqui para ajudar. Então, como eu falei, eu tento sempre prezar por uma nutrição mais baseada realmente em comida de verdade, sempre pô, escutando o paciente mesmo. Então, muito paciente fala comigo, cara, acaba sendo um diferencial. Eu monto a dieta junto com o paciente na consulta, justamente para não ter essa surpresa de ah, o nutricionista me enviou a dieta uma semana depois e, pô, colocou um monte de coisa que eu não gosto. Ele colocou uns horários aqui nada a ver. Então, eu tento sempre montar junto com o paciente, porque é tudo uma questão de negociação, né? Ó, vou colocar isso aqui, dá pra gente tentar introduzir? Ó, se você comer um pouquinho mais de vegetais aqui, eu prometo liberar um quadradinho de chocolate no teu lanche da tarde, por exemplo. Então, é tudo realmente uma negociação, acordos assim. E assim, para quem me segue e vê nos meus stories, normalmente eu sempre reposto ali o que os pacientes comem e estão postando e tudo, pô, é comida, ninguém está reclamando de fome, todo mundo comendo Cerveja. bem.
Pô, cerveja complica, mas assim, é que o Eu álcool já vi você realmente. gostando. Não, mas sim, não, mas eu tomo minha cerveja e tudo, mas é tudo uma questão de saber quantidade, de entender o momento. Então, tem gente que, pô, que tudo é motivo para beber. Tem gente que acaba sendo viciado mesmo. Eu já tive paciente que, tipo assim, cara, eu só consigo dormir se eu tomar uma cerveja à noite. Então, pô, então tu tá com algum problema e esse problema tá mais sério do que apenas a dieta. Então, mas assim, entender isso. Eu falo, minha missão, meu propósito como nutricionista é tentar facilitar a vida de todo mundo, tentar tirar todo esse terrorismo aí, quebrar esses mitos e deixar a nutrição mais acessível e mais fácil para todo mundo. Isso aí. Valeu, André. Muito obrigada. Beleza, valeu, Foi tamo ótimo. aí, valeu, Obrigada a todo mundo aí que tá aí ainda. Vou deixar salvo aqui no IGTV, tá bom? beleza. Então tá Então, bom, valeu, André. querida. Brigadão. Um abraço. Boa noite.